Fala, nação rubro-negra, sou Miriane Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Estou aqui para apresentar as principais notícias do nosso Mengão queridão, com a participação do nosso comentarista Fabrício Lopes. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e também deixar o seu comentário. Vamos às notícias? Salve, salve, meus amigos e minhas amigas rubro-negras de todo o Brasil. Salve, salve, Mirinha, meu amor, te amo. Seguinte, pessoal, esse vídeo aqui, como vocês já viram na thumbnail, é para falar sobre Lucas Paquetá. Eu tenho acompanhado passo a passo de tudo que vem acontecendo com o Lucas Paquetá desde o primeiro momento que ele foi denunciado naquele suposto esquema de manipulação de resultados com casas de apostas, favorecendo pessoas da Ilha de Paquetá, sua cidade, sua terrinha natal. Se vocês pegarem todas as matérias que eu produzi no Resenha Rubro-Negra e também na minha coluna do Jornal O Dia, vocês vão ver toda uma situação, todo um caminho que deságua naquilo que eu vou trazer para vocês hoje e naquilo que a grande imprensa começou a perceber hoje. Desde que tudo isso aconteceu, o Lucas Paquetá se sentiu meio isolado lá na Europa, tá? Mais especificamente na Inglaterra. É bem verdade que o West Ham deu total subsídio para o jogador. Tratou ele com carinho, sim. Não deixou ele para lá, não. Mas eu tenho relatos de pessoas próximas do Paquetá que ele nunca se sentiu muito à vontade no West Ham. Ele tem dentro do West Ham ali 2, 3 amigos no máximo, não tem inimigos, mas são 2, 3 amigos ali. E o dia a dia dele é bem particular, é bem só dele com a família dele lá. E quando isso tudo aconteceu, obviamente ele ficou muito abalado psicologicamente. Tão abalado que num dos jogos acontecidos recentemente, ele levou cartão amarelo e não conseguiu segurar as lágrimas. Chorou compulsivamente dentro de campo, como se tivesse cometido algum crime. Tamanho peso psicológico dessa denúncia contra ele. Porque não é uma denúncia boba, não. Não é uma denúncia simples de enfrentar. A denúncia que a Federação Inglesa de Futebol fez é para bani-lo do futebol aos 27 anos de idade. Os caras querem impedir o Paquetá de jogar bola aos 27 anos de idade. E tem um detalhe, pessoal. Eles recolheram computadores e recolheram o celular do Lucas Paquetá. E não acharam absolutamente nada, nenhuma conversa, nenhuma indicação, nada. Como comparação, o caso Bruno Henrique. No caso do Bruno Henrique, tem várias conversas do irmão com o Bruno, do Bruno com o irmão. Em determinado momento, o irmão pede, em outro momento, o Bruno chama o irmão para dar-lhe a dica. Então você tem materialidade, ou seja, você tem provas que a coisa foi feita de caso pensado. No caso do Paquetá, não. No caso do Paquetá, são coincidências. Sim, coincidências. Por quê? Porque não há absolutamente prova nenhuma de uma ligação do Paquetá para algum parente, para algum amigo, de uma frase que indicasse que o Paquetá estaria dando alguma dica. Não há nada. São só circunstâncias substanciais. Não há materialidade, como há no caso do Bruno Henrique. Mas isso mexe com a cabeça do atleta. A Federação Inglesa de Futebol pegou muito pesado com o Paquetá, do meu ponto de vista. E pior, sem ter materialidade, o julgamento, que era para ser uma coisa rápida, clara e simples, se tornou uma coisa obscura, nebulosa e complexa. Por quê, pessoal? Quem está julgando o Paquetá está vendo as provas e não está entendendo o peso que a Federação Inglesa está dando para uma suposição. Sem provas, sem materialidade, você pode estar condenando um atleta para o resto da vida e impedindo ele e os que dependem dele de ter uma vida melhor. Você está tirando o direito de uma pessoa de exercer a sua profissão, baseado em suposições. Vou falar a palavra correta. Baseado em achismos. Porque não há materialidade, não há prova. Há só coincidências. Agora, se você pega o histórico do Paquetá,
Vira e mexe, o Paquetá tá tomando cartão amarelo. A vida inteira foi assim. Ele joga num setor de meio de campo, onde, pela voluptuosidade que ele tem, ele sempre leva cartão. O Fabrício protegendo o Paquetá e jogando o Bruno Henrique às cobras. Não, não é isso. É que no caso do Bruno, tem conversas dele com o irmão. Coisa legítima, que a polícia investigou e descobriu. No caso do Paquetá, não tem. Se você tem um pingo de dúvida, você não pode condenar um cara à cadeira elétrica. Você tem que ter certeza absoluta que ele cometeu o ato que ele está sendo julgado. E quem está julgando ele lá na Inglaterra não consegue ter essa certeza. Por isso, o julgamento está demorando até agora. Há previsão de que o julgamento, que o resultado do julgamento saia até o fim do mês de julho. Bom, no meio disso tudo, se vocês buscarem nos meus vídeos ou na minha coluna lá no Portal o Dia, vocês vão ver que em determinado momento eu falei que eu havia apurado com pessoas próximas a Lucas Paquetá que ele tinha decidido que, independente do resultado, ele queria voltar para o Brasil. Se ele fosse inocentado, ele voltaria e jogaria no Flamengo. Se ele fosse culpado, dependeria do grau de culpabilidade. Tem muita gente falando que só existe um resultado, ele ser banido para sempre. Não, não é só um resultado que existe. Existem vários resultados. Por exemplo, o primeiro resultado, se ele for considerado culpado, é ele ser banido da Premier League. E esse banido pode ser... Banido é para sempre, gente, eu sei, mas pode ser uma punição de 10 anos, de 5 anos, de 8 anos, de 2 anos, ou para sempre mesmo, banido mesmo. Caso ele tome uma suspensão de 5 anos na Premier League, ele pode recorrer dessa decisão. Enquanto ele estiver recorrendo, ele não pode ser banido, entenderam? Em qualquer situação. Se ele for banido da Premier League e a UEFA, porque são duas coisas diferentes, a Premier League e a UEFA. A UEFA é a Conmebol deles. A Premier League é a CBF nossa, mais ou menos por aí. A Federação Inglesa é a CBF nossa, tá? A Federação Inglesa deles é a CBF nossa. Então, se ele for banido pela Federação Inglesa, a UEFA, que é a Conmebol deles, pode acabar acatando para si a punição lá. Só que, se a UEFA acatar, e o Paquetá estiver recorrendo aqui, a UEFA não pode dar prosseguimento. Por quê? Se a UEFA acatasse, a UEFA proibiria ele de jogar em qualquer clube ou em qualquer liga europeia que fosse filiada a ela. Só que eles só podem fazer isso depois que o Paquetá recorrer aqui na Federação Inglesa e for julgado e condenado. Se ele recorrer no CAIS e for absolvido, cai o banimento na Premier League e a UEFA não pode fazer absolutamente nada, entendeu? E enquanto ele estiver recorrendo e não sair o veredito, ele pode continuar sendo jogador de futebol. Quanto tempo que isso tudo demora para acontecer? Geralmente de 1 ano a 1 ano e meio. Então o Paquetá teria segurança de 1 ano e meio poder jogar futebol. Se ele for punido na Premier League, enquanto ele recorre, ele pode jogar pelo West Ham. Mas ele não quer mais jogar pelo West Ham. Eu falei num dos vídeos e também na coluna do dia já, há algumas semanas atrás, logo quando estava nas últimas rodadas da Premier League, que dificilmente o Paquetá voltaria a vestir a camisa do West Ham novamente. Havia o interesse do Manchester City, que já esfriou, porque os caras contrataram um meia, Reindner, do Milan, e, portanto, o Paquetá não vai mais para o Manchester City. A única situação que poderia fazer o Paquetá repensar seu retorno para o Brasil era o Manchester City. As portas lá, a princípio, estão fechadas. O Paquetá veio para o Brasil de férias e aqui no Brasil ele não foi acusado de nada. Ele foi para o Maracanã e teve seu nome gritado pela nação rubro-negra. Ele anda na rua e vê a nação rubro-negra abraçá-lo, pedir autógrafo, pedir foto, dar carinho para ele. Ele viveu meses gélidos na Inglaterra, com olhares de desconfiança, com rejeição. Aqui ele é acarinhado, ele é cria, ele é nosso. Então, ele se sente à vontade aqui. E ele acha
que esse é o momento de voltar. O Paquetá e o Flamengo já tiveram 3 reuniões, todas relatadas por mim nos canais e na coluna do dia. E na última reunião, que foi agorinha, antes do Flamengo ir embora para os Estados Unidos, ficou tudo acertado. Questão salarial, tempo de contrato, tá tudo preto e vermelho como tem que ser. Paquetá já aceitou, Flamengo já combinou. O que quer dizer absolutamente nada. É menos que 1% esse acerto. Por que que no caso do Paquetá acertar com ele é menos de 1%, meus amigos? Porque não depende só do West Ham, e aí eu vou contar uma outra parada para vocês, mas depende também do julgamento dele lá e de tudo isso que eu estou explicando para vocês se configurar juridicamente na segurança do Flamengo trazê-lo. Por quê? Porque se isso tudo se configurar do jeito que eu estou falando, ele vai recorrer e vai ter tudo, mas o West Ham vai querer fazer dinheiro nele. Aí vamos entender a situação do West Ham. O West Ham tem hoje uma necessidade de reformular o seu elenco. Há jogadores com idade mais avançada que eles querem trocar para trazer atletas mais jovens e eles querem fazer uma reforma no seu estádio. E eles veem que a venda do Paquetá pode trazer a eles o dinheiro necessário para fazer a reforma do estádio deles. Então, o que o clube quer para liberar o Paquetá são 30 milhões de libras. A libra está aí por R$7 mais ou menos. Então, é só converter e vocês vão ver aí qual que é a bagatela que os caras querem pelo Lucas Paquetá. Eu não vou deixar vocês na mão, não, e vou fazer essa continha para vocês aqui. Cerca de 210 milhões de reais, tá? É o que o West Ham quer pelo Paquetá. Mas isso é claro. Entre querer e poder, vai uma diferença muito grande. Por quê? 100 clubes europeus a procurar pelo Paquetá ou com o Paquetá decidido a jogar pelo Flamengo, não adianta os caras espernearem, não adianta os caras falarem que querem isso ou aquilo. Se chegar uma proposta do Leeds e o Paquetá falar, eu não quero, o Paquetá não vai. Se chegar uma proposta do Valência e o Paquetá falar que não quer, não quer. O jogador decide onde ele vai jogar. Aí o clube vai ficando com prejuízo. E o clube sabe que o Flamengo não pode pagar 30 milhões de libras. Então, muitos estão dizendo por aí que o West Ham está dificultando a saída do Paquetá. Não está, não. O West Ham já aceitou a saída dele. Pode sair. A questão é tratar valores. Senão eu posso dizer que o Dínamo está dificultando a saída do Carrascal. E não está. O Dínamo simplesmente não aceitou os 10 milhões de euros, negociou por 14 e fechou. A mesma coisa. Os caras querem 30 de libras, o Flamengo pode oferecer menos que isso, metade disso, e conseguir o atleta. Ah, eles vão baixar metade? Ou é isso ou eles ficam no prejuízo. E se o Paquetá, enquanto recorrer, perder e não poder jogar mais na Premier League? Porque eu falei que são vários resultados. Quando o Paquetá recorrer, ele ganha, por exemplo, o direito de continuar jogando futebol, mas não na Premier League. A UEFA não teria o direito, por exemplo, de excluí-lo da Europa e não teria o direito de excluí-lo do futebol mundial. A FIFA não poderia pegar isso para excluí-lo, porque o CAS não deixaria. Deixaria apenas a punição na Premier. 2, 3, 5 anos. O que o West Ham vai fazer com o atleta? O atleta não pode jogar a Premier League, mas também não quer ir para nenhum outro clube. Vocês estão entendendo a complexidade do negócio? É bem simples de entender. Ele vai perdendo valor de mercado dependendo daquilo que sai lá. É por isso que o Flamengo está aguardando o resultado do julgamento. Porque se o julgamento for uma punição na Premier League de 5 anos, na mesma hora o Flamengo vai lá no West Ham e negocia por valores irrisórios. Porque o West Ham não vai ter o que fazer. Porque o Paquetá pode ter o direito ou não de recorrer. O Paquetá pode decidir não recorrer. Ah, vou tomar 5 anos aí, beleza. Não vou recorrer, não. Ah, se ele não recorrer, a UEFA vai lá e vai tentar bani-lo na Europa. Aí o Paquetá recorre. Aí o Paquetá recorre do direito de jogar em qualquer outro clube na Europa, em qualquer outra liga na Europa. Mas respeita a decisão de não jogar pela Premier League. Aí o West Ham tá no vidrinho. Entenderam a jogada toda? Eu passei hoje boa parte da manhã, 2 horas,
conversando com a pessoa do Flamengo, que me disse que o Flamengo quer, que o Paquetá quer. Mas é necessário termos o resultado do julgamento, porque o resultado do julgamento vai influenciar nos valores que serão negociados. O Flamengo está disposto a pagar pelo Lucas Paquetá, mas não 30 milhões de libras. O Flamengo não vai reformar os estádios dos outros, não. Nós não tem nem o nosso, né? Não vai reformar o dos outros. Aliás, ontem eu falei aqui sobre a questão do nosso estádio. Você já viu? Não? Aconselho que você deveria ver. Bom, eu sei que nesse momento várias pessoas devem estar me questionando sobre essa paixão toda pelo Paquetá, porque o Paquetá não é isso tudo, porque o Paquetá... Gente, aí é de cada um, eu respeito. Se o Paquetá joga bola ou não joga bola, aí é de cada um. Para mim, ele joga demais. No Brasil vai sobrar. Imagina o meio de campo com Paquetá, Jorginho e Eric Pulgar. Porque o Gerson deve se empirulitar. E eu não conto o Arrascaeta como meio campista, eu conto o Arrascaeta como segundo atacante. A vinda do Paquetá aliviaria a pressão sobre o Arrascaeta. Jorge Carrascal tá chegando aí também. Olha que meio de campo. Ah, o Carrascal não é meia-meia. Pode ser usado, mas não é. O meia é o Paquetá. Você joga o Carrascal para jogar na pontinha ali. Nossa, 4-3-3 bonito, hein? Um 4-3-3 com Pulgar, Jorginho e Paquetá. Carrascal, Arrascaeta e Pedro. Ou Plata. Seria até melhor Carrascal, Arrascaeta e Plata. Um 4-3-3 com um falso 9. O Arrasca jogando de falso 9. O Plata vindo da direita para o centro. Meu Deus, me levem para o Mundial de Clubes com esse time que eu ganho o Mundial. Não tem Real, não tem PSG que segure. É assim que eu penso. Porque eu vejo no Paquetá um futebol muito bacana. O Paquetá não pode ser o único. O Paquetá, para mim, ele não pode ser a estrela do time. Aí ele vai falhar. Mas o Paquetá vai ser inserido num time que tem Arrascaeta, que tem Pedro, que tem Plata, que tem Jorginho, que tem Pulgar, que tem Carrascal, que tem Alexandro, que tem Danilo, que tem Rossi, que tem Varela, né? Que tem Léo Ortiz, Léo Pereira. Então ele vai ser inserido num contexto. Ele não vai vir para ser o salvador da pátria. Se colocassem ele como salvador da pátria, ele vai fraquejar e ele não vai dar conta. Agora, como mais um na engrenagem, solta o menino que ele vai dançar muito aqui no Mengão com gols e assistências. Assim penso eu. Eu penso também que você pode se inscrever para nos ajudar aqui, contribuir, chamando todo mundo para se inscrever aqui também. A gente precisa muito do apoio de vocês. Eu preciso muito olhar para esse contador hoje e ver 30 mil inscritos. Eu preciso muito olhar para o número de views aqui hoje e ver 20, 30 mil views aqui. Gente, é fundamental o apoio de vocês nesse momento. Se vocês gostam da maneira que a gente faz a reportagem e vocês veem tudo que eu falei do Paquetá nos últimos 2, 3 meses, vem acontecendo bem tardiamente por parte da imprensa tradicional, mas eles vêm confirmando tudo. É porque há seriedade. Eu acordo 3 da manhã, é porque em algum lugar nesse planeta já são as 9, meio-dia, e eu tenho que estar conectado com o horário do mundo para levar até vocês as informações certas. Não dormir até tarde para poder chegar e só copiar a matéria do GE ou de qualquer canto depois, entenderam? Então me dá essa moral. Me deixa continuar aqui com vocês. Divulguem a mensagem, fala para todo mundo e me ajudem aqui. Aqui. Vamos crescer. Aqui não cai. Por causa dessa pessoinha aqui, ó, esse canal não cai. Se os outros caírem, teremos esse. Por causa dessa figura especial que eu tenho na minha vida. Te amo muito, Mirinha. Obrigado. Pessoal, eu conto com vocês. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e deixar o seu comentário. Até a próxima!